Hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habita o teu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, estamos começando mais um programa Coração Jovem, seja bem-vindo, a casa é sua. Que bom estarmos aqui pela Rede Século XXI, chegando até você. Deus abençoe você que nos acompanha, Deus abençoe você que tem nos assistido e você que está hoje aqui ligadinho pela primeira vez, talvez, no Coração Jovem. Coração Jovem é um programa que reflete a psicologia, a religião, a fé, o conhecimento das ciências humanas, para que nós cheguemos num crescimento maior, numa conversão mais fortalecida, para um processo mesmo de crescimento espiritual, emocional, para que a gente conheça mais a vontade de Deus e seja assim mais feliz. Essa é a intenção, né? Então que Deus te abençoe por estar participando conosco desse tempo. Coração Jovem é inspirado numa palavra do Papa Francisco, que tenhamos um coração jovem sempre, com Cristo o coração não envelhece nunca. E é justamente por causa de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, que nós queremos estar aqui e com Ele nós queremos falar. Nós iniciamos o nosso programa falando com o Senhor, pedindo a sua bênção para esse nosso tempo de reflexão. Nos coloquemos na presença de Jesus, simbolizado nesta imagem tão bonita do Sagrado Coração, em que o coração de Jesus derrama para nós e oferece para nós, como aquele peito aberto no alto da cruz, derrama para nós seu corpo e sangue, alma e divindade. Como jorrou o sangue e água, também jorra para a nossa vida o Espírito Santo, o dom da Eucaristia, a alegria, a paz, o sangue que nos cura. Por suas chagas fomos curados. Por isso, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Pedimos a Sua força, a Sua graça, a sabedoria que vem do Seu coração. Pedimos a graça de um coração jovem como o Teu. Concede, Jesus, que cada um que está aqui, fazendo com que esse programa aconteça, suas famílias e necessidades sejam tocadas pela Tua presença. Concede, Jesus, que também aqueles que nos acompanham, suas famílias, suas necessidades, sejam tocadas pela Sua presença. A Sua presença dá sentido para nós, dá sentido para a nossa vida e dá sentido para a presença de Deus Pai na nossa vida. O Senhor nos ensinou, nos pediu para chamar Deus de Pai. E como o Senhor nos ensinou, nós queremos pedir. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós queremos também pedir a Nossa Senhora a sua intercessão. Maria, Mãe da Igreja, Maria, Tua Mãe, nossa Mãe. No alto da cruz também o Senhor nos entregou Maria. O coração imaculado de Maria, que é cheio de ternura e amor para com cada um de nós. Eu consagro nas mãos de Maria, de forma muito especial, eu consagro a vida de todas as mulheres, como nos ensina Padre Zezinho, que os homens sejam José, que as mulheres sejam Maria, que a gente se pareça com Jesus. Por isso peçamos a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos sempre um coração jovem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos sempre um coração jovem. E assim que nós começamos o nosso programa, Coração Jovem, pedindo a Jesus um coração jovem como o dele, um coração sempre aberto à vida, à novidade da presença de Deus, à ação do Espírito Santo. Nós precisamos desse coração jovem, desse coração aberto, da graça de Deus para nos ajudar a tomar decisões, a agir da forma correta. E o programa de hoje, o nosso tema é: o que se passa na sua cabeça? Oh, meu Deus, tem hora que a gente gostaria muito de saber, de entender o que se passa na cabeça do outro, mas hoje é o momento de perguntar o que se passa na nossa cabeça. Não, o que se passa na sua cabeça? O que a gente pensa? O que acontece? O que passa? Como que as coisas funcionam? Nós vamos compreender um pouquinho qual é esse funcionamento da nossa mente e como a gente pode usar isso, esse conhecimento, para o benefício nosso, para podermos agir da forma mais correta, para podermos agir da forma mais cristã, para podermos nos compreendendo e nos conhecendo mais, nos abrir mais e melhor ao conhecimento das coisas de Deus. E assim também ao conhecimento do outro, a capacidade de compreender, de conviver bem. Para isso, sempre está conosco aqui nossa família de fé, um time de gente disposta a crescer primeiro e a ajudar a partilhar o crescimento. Então, quero acolher desde já e agradecer a presença dos nossos irmãos que estão aqui conosco. Priscila Pose. Olá, Padre. Para cantar e rezar conosco. Amém. Ronaldo Gomes. Olá, Padre. Bem-vindo. Doutora Ana Carolina, Deus abençoe, bem-vinda. Amém, Padre. Padre Rodrigo, bem-vindo. Obrigado, Padre. Bem-vindo. Lembrando que o nosso programa Coração Jovem é feito com a participação desses irmãos aqui, mas também com a sua participação. Nós fazemos juntos. Então, sempre que você quiser nos acompanhar o nosso trabalho e também fazer sua pergunta, aprofundar os temas, entre em contato lá, tem sempre uma pergunta, tem sempre um tema para ser aprofundado e a gente está disposto a responder as suas perguntas na medida das nossas possibilidades. Então, entra lá na nossa página, sugestões, perguntas, pedidos de oração, facebook.com/Coração Jovem TV, Coração Jovem TV, acompanha lá. Ou também você pode acessar o nosso site, RS21, dentro do portal da Rede Século 21, rs21.com.br/Coração Jovem. Você tem ali os textos de aprofundamento, que todo o assunto tratado aqui, nós aprofundamos depois. Tem um texto lá que a doutora Carolina, o Padre Rodrigo e eu deixamos para nós aprofundarmos os assuntos. E também você pode assistir o vídeo, não deu tempo de assistir nos nossos horários, que é segunda-feira, 19h30, que é segunda-feira às 21 horas, sábado, 19h30, não deu para assistir? Entre em contato lá, entra no site, você pode assistir os vídeos, estão lá à disposição, todos os programas Coração Jovem, todos os temas, tá bom? Mas para falar sobre esse tema, o que se passa na sua cabeça? Vamos ouvir um jovem pergunta para ir nos ajudando. Oi, meu nome é Joyce e eu tenho uma dúvida. Por que as pessoas pensam de forma tão diferente? Gente, por que as pessoas pensam de forma tão diferente? O mesmo assunto, uma mesma situação, o mesmo acontecimento e os pensamentos completamente diversos, divergentes, às vezes até contraditórios de fato, né? A ponto, nós estamos vivendo situações aí no nosso país em que às vezes as pessoas tomam aquelas posturas até radicais, de um lado e de outro lado, todo mundo é bom, todo mundo é ruim, todo mundo do lado de cá é ruim, todo mundo do lado de lá é ruim, enfim. Por que as pessoas pensam de forma tão diferente? Claro, nós sabemos que isso necessariamente não é negativo, faz parte, a gente tem falado aqui nos programas, faz parte da humanidade, essa diversidade e tudo. Mas como que funciona o nosso pensamento? O que se passa na nossa cabeça? Então eu começo perguntando para a doutora Ana Carolina, o que se passa na nossa cabeça? Por que a gente pensa de forma tão diferente? Como que a gente funciona? Segundo a psicologia, segundo o seu conhecimento. Bom, Padre, é assim, o pensamento, ele tem para compor esse negócio que a gente chama de pensamento, nós temos alguns elementos, né? Então, nós temos a nossa percepção, que é, né? E aí a percepção cabe também os 5 sentidos nossos, certo?
Eles compõem a nossa percepção e aí vão dar dados para o nosso pensamento. Além disso, a gente tem uma história de vida, a gente tem uma base de valores, sabe? E uma base de experiências, então coisas que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Isso vai compor o nosso pensamento, né? Assim, mais para frente a gente detalha um pouquinho mais, mas a grosso modo é isso. Então, uma mesma experiência, né, para diferentes pessoas sutirá diferentes novos pensamentos, depois novos sentimentos e novos comportamentos, né? Na verdade, nosso funcionamento psíquico, até a gente fala que o comportamento é aquilo que nós vemos, né? Ele é o resultado, na verdade, de um processo que é muito rápido, que nós nem tomamos consciência que isso tudo acontece, né? E a base lá para o tal do comportamento vem a ser tudo aquilo que compreende o que a gente chama de pensamento, daí o sentimento e daí a nossa ação. O pensamento, o sentimento e aí depois vem a ação, uma atitude. Né? Exatamente, ou o comportamento. Então, o pensamento em si, ele é diferente para cada um de nós, porque nós somos únicos, né? Para quem tem fé, mais ainda sabe disso. Mais ainda, fomos criados, né? De forma única. Exato, até as nossas experiências de fé, por exemplo, elas são únicas, ninguém Sim. vai experimentar exatamente a mesma coisa. Uma mesma canção, né? Ela surte de muitos efeitos aí. Reações. Exatamente, né? Por quê? Porque somos únicos, nós temos a nossa história de vida, nós temos os nossos ensinamentos, os valores que nós aprendemos e como aprendemos também. Se a gente pegar o conceito de verdade, que é um valor, esse mesmo, né, conceito, se você pegar 10 pessoas conceituarão verdade de uma maneira, cada um à sua maneira. Né? Única. Por quê? Porque pensamos diferente sobre a própria verdade. A base pode ser a mesma, ela está lá no dicionário, inclusive. Sim. Né? Mas a gente tem um olhar específico que tem a ver com a nossa história, com quem nós realmente somos. Eu achei interessante esse aspecto, assim, é a percepção que a gente tem das coisas, talvez um primeiro momento. Tem a percepção, tem os valores, tem a história de vida, né? Mas essa percepção é interessante mesmo, a gente tem uma percepção diferente, né? Cada um tem uma maneira de perceber alguma coisa, de reagir a algumas coisas, segundo vários critérios, tudo. Mas assim, a percepção é diferente. É que geralmente a gente tem a ideia assim, é um acontecimento, tá? Então todo mundo está olhando. Mas até o prisma físico, né? Eu tenho o prisma daqui para lá, você tem o prisma daí para lá. É um prisma diferente. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. É a vista de um ponto, né? É verdade. Além de nós enxergarmos a mesma situação de posições diferentes, como nós estamos falando, né? A história de vida, os valores, a experiência que cada um fez das diversas situações, isso tudo compõe filtros, né? Que são como se fossem lentes através das quais nós vamos enxergar o mundo, as situações, nós mesmos. E isso é muito particular, né? E esse funcionamento mental, ele vai, assim, alguns critérios, né? A gente costuma entender que alguns critérios desse funcionamento são passados, né, de geração em geração. E há algum tempo atrás a gente até falou de crenças. Tudo isso entra nesse contexto? Sim. Então, na verdade, quando a gente, né, vai além, quando a gente pensa sobre pensamento, né? Então ali nós temos, sim, no pensar a gente vai ter pensamentos que a gente chama de automáticos. Algumas categorias diferentes. A gente tem algumas categorias de base, né? Então, os pensamentos automáticos são aqueles pensamentos, como o nome já diz, né? Eles são mais imediatos, aquilo que nos aparece. Né? Então, eles são mais reativos em alguns casos. É quando, geralmente, a gente vai ter um próximo programa, inclusive, que vai falar sobre distorções. Isso. É quando mais comumente a gente tem distorções, né? Nessa, entre aspas, percepção, dessa conclusão mais imediata das situações no geral. Aí nós temos, num nível mais profundo do pensar, nós temos crenças que a gente chama crenças intermediárias. Sim. E essas crenças intermediárias, elas são crenças das regras que nós formamos ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, se eu estudar, irei bem na prova.
É uma regra, na verdade, Sim. que nem sempre isso Sim, envolvem outras coisas. Não é só assim, né? Se eu trabalho, terei dinheiro, também é uma regra que nem sempre se confere. Nem sempre se confere. Né? Então, assim, uma regra muito comum que a gente escuta na clínica, né? Se eu for bonzinho ou boazinha, todo mundo gostará de mim. Entendi. Mentira, não é verdade. Não é verdade. Isso não é garantia. Não. Né? Enfim, até tem uma análise muito grande sobre isso. Nós vamos trabalhar depois. Até eu aproveito para dizer para você, olha, fique ligadinho. Nesse programa nós estamos trabalhando algumas coisas gerais, depois nós vamos ter a oportunidade de trabalhar algumas coisas específicas. Inclusive, tem um programa que vamos trabalhar as 12 crenças, que nós vamos falar até de uma forma mais especial sobre isso. Se você já ficou curioso ou já está se identificando, vamos acompanhando, hein? E, inclusive, né, o senhor falou sobre as 12 crenças, aí o nível mais profundo são o que a gente chama de crenças nucleares na psicologia, que são as crenças nossas mais rígidas, ou seja, algumas verdades, algumas regras, né, mais rígidas que nós temos e que a gente, na verdade, elas são quase que um pano de fundo para todos os nossos pensamentos. Entende? Então, voltando, nós temos, né, agora do processo inverso, do nuclear, daí depois dessa crença nuclear, nós vamos ter as intermediárias, que são as nossas regras, depois nós temos os pensamentos automáticos e nossas percepções lá, né, como o mais suave e o mais próximo da superfície, né? A primeira superfície do nosso pensar. Então, algo nos acontece. Naquele mesmo momento, todas essas esferas serão atingidas. Vão ser atingidas. E aí sim nós vamos sentir, e aí sim nós vamos agir, sabe? Então, é muito interessante dentro dessa abordagem da psicologia, porque conforme o paciente vai trabalhando com a gente, ele vai aprendendo a identificar essas formas de pensar e que, na verdade, acabam determinando muito os comportamentos que eles vão ter. Que nós temos, todos nós, né? Não são só os pacientes, todos nós temos. Os seres humanos temos. Por isso que é importante, então, nós nos conhecermos. Eu até vou pedir para o Padre Rodrigo agora ler uma passagem bíblica que nós preparamos, que fala um pouquinho desse planejar, desse conhecer, desse se organizar, né? Mas vamos entender um pouquinho. Vamos ouvir a passagem primeiramente. Efésios. Perdão, não é Efésios não, né? Lucas 14. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou ainda, qual o rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se com 10.000 homens poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com 20.000? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. O sal de fato é bom, porém se até o sal se tornar insosso, com que se há de temperar? Não presta para a terra, nem é útil para estrume. Jogam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, essa passagem, né, do Evangelho de São Lucas fala para nós, claro que ali tem todo um contexto, né, de se preparar, de se conhecer, de ser discípulos, de estar disposto a assumir as consequências. Dentro desse contexto está a capacidade, né, de pegar a cruz e seguir. Quem renuncia, se não sabe renunciar a si mesmo e tomar a cruz e seguir, não é digno de ser meu discípulo. Então tem todo esse contexto, mas na verdade todos nós somos chamados a ter este conhecimento. E na verdade a palavra simplesmente está dizendo: pare e pensa se você vai dar conta, pare e pensa sobre a sua vida, avalia como você está. Se a gente pensar, a gente vai pensar até nesse caso sobre o nosso pensamento, né? Nós vamos ser capazes de agir da melhor maneira, de tomar melhor as nossas decisões. Então, para que isso possa acontecer, nós estamos aqui trabalhando, rezando, refletindo, partilhando no Coração Jovem. Lembrando que você pode participar conosco pelo nosso Facebook, facebook.com/Coração Jovem TV. Entra lá, tem as perguntas, nós vamos daqui a pouquinho
falar, ler algumas respostas de uma das perguntas que nós deixamos lá. Você tem pensamentos que não gostaria de ter? Quer dizer, todos nós temos, né? Mas vai trabalhar um pouquinho como cada um responde a isso. Como eu tenho esses pensamentos, como que eu lido com isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. A gente volta já já. Coração Jovem está no ar. Posso dizer com certeza, sem medo de errar, que em tua casa, Senhor, é melhor pra mim que em qualquer lugar. Só em comunhão contigo eu encontro a minha paz. Quero te levar comigo a qualquer lugar. Pode me enviar, onde em tua presença, Senhor, vale mais que uma vida inteira longe do teu amor.